Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Glenda. Hoje é dia 19 de janeiro de 2022 e vamos dar continuidade para a nossa jornada de Access Consciousness e hoje nós vamos falar de implantes distratores. Access chama de implantes tudo aquilo que nós compramos no sentido de que são conceitos e conclusões que nós acreditamos ser reais e nós trouxemos isso para a nossa vida. Então eu vou até ler um pedacinho aqui. Então, os implantes, eles são pensamentos, ideias, crenças, considerações, atitudes e emoções com as quais você se alinhou e concordou ou a que resistiu e reagiu, portanto, permitindo que fossem implantados em você. Então, são situações como raiva, como ira, fúria, remorso, pontos de vista viciantes, compulsões. Então são, digamos que sejam sentimentos que a gente vá nutrindo, tá? Mas vocês vão entender isso ao longo dos processos. Então, o objetivo do nosso trabalho hoje é que a gente se libere desses implantes distratores. Por que eles são distratores? Porque eles ficam nos distraindo, tirando o foco da nossa missão maior. Então, às vezes, ao invés de você fazer o que você precisa fazer, estudar ou se conectar com alguma vibração, energia mais elevada, você fica ali nutrindo, gastando tempo com emoções que são emoções que não é nem que não vão te levar a lugar nenhum, normalmente te levam para baixo, apesar de Access também considerar algumas emoções e sentimentos que a gente considera positivo como implantes distratores também, tá? Mas eu vou fazer daqueles que eu creio que são mais pesados para todos nós. Então vamos lá. O que se requer para que caia por terra toda a raiva? O que se requer para que caia por terra agora mesmo toda a ira contida em mim? Que escolhas eu posso fazer para estar livre da fúria? Que novas escolhas eu posso fazer agora mesmo que me libertarão do ódio? Que escolhas eu posso fazer agora mesmo que eu nunca fiz e que, ao fazer, eu me liberarei da vergonha? O que se requer para que eu esteja livre do remorso? Como pode melhorar o universo? O que se requer para que caia por terra toda a culpa existente dentro de mim, dentro desse corpo? O que eu e meu corpo podemos fazer para que se apresente agora uma realidade livre de pontos de vista viciantes? O que se requer para que caia por terra toda a compulsão com facilidade, alegria e glória? O que se requer para que caia por terra nesse momento toda a perversão com total facilidade? Que escolhas eu posso fazer e que, ao fazer, eu estarei livre do ciúme? Que escolhas eu posso fazer e que, ao fazer, eu estarei livre do medo? O que se requer para que eu esteja livre da dúvida? O que se requer para que eu esteja livre da raiva? Que espaço e consciência eu posso escolher agora mesmo
e que me levarão para uma realidade longe da raiva e da ira e da fúria, com total facilidade. O que se requer para que eu me veja livre, eu e meu corpo livre do ódio? O que se requer para que eu dissolva agora mesmo toda a vergonha cristalizada no meu corpo? O que se requer para que eu dissolva agora mesmo toda a vergonha cristalizada no meu corpo há tantos anos? O que se requer para que nesse momento eu faça escolhas para dissolver todo o remorso que eu venho cultivando ou venho negando há tantos anos no meu corpo? O que se requer para que eu esteja livre do remorso? O que se requer para que eu finalmente me sinta livre da culpa? O que se requer para que finalmente eu me sinta livre da culpa? Para que espaço e consciência eu posso me mover agora mesmo para me ver livre da culpa? O que posso perceber, saber, ser e receber para me ver livre da compulsão? O que você pode perceber, saber, ser e receber para se sentir livre da compulsão? O que você pode perceber, saber, ser e receber agora mesmo para estar livre do medo? O que você pode saber, perceber, ser e receber agora mesmo para estar livre do ciúme? O que se requer para que você esteja livre do ciúme? O que se requer, universo, para que eu esteja livre do ciúme? O que se requer agora mesmo? Para que espaço e consciência eu posso me mover onde a dúvida já não seja mais uma opção? Para que espaço e consciência eu posso me mover onde a dúvida não seja mais uma opção? O que se requer para que eu escolha não ter dúvidas? O que se requer para que eu saia desse lugar de dúvida? O que se requer para que eu libere, como que não passe de mágica, 1, 2, 3, toda a mágica, toda a raiva que está dentro de mim, 1, 2, 3, 4, atualiza agora mesmo. O que se requer para que eu esteja livre da ira e da fúria? O que se requer, universo, para que eu esteja livre do ódio e da acusação? O que se requer para que eu me sinta livre da vergonha? O que se requer e o que eu posso perceber, saber, ser e receber para me sentir livre do remorso? O que eu posso perceber, saber, ser e receber para me ver livre do remorso? O que eu posso perceber, saber, ser e receber para me ver livre dos pontos de vista viciantes? O que eu posso perceber, saber, ser e receber para me livrar da compulsão? O que eu posso perceber, saber, ser e receber para me livrar de todos os implantes distratores e me focar no que o inteiro de mim veio para fazer aqui nesse planeta? O que se requer para que eu me foque no que eu vim a fazer, para fazer aqui nesse planeta? O que se requer para que eu esteja livre da raiva? O que se requer para que eu esteja livre do medo? O que se requer para que eu esteja livre daquilo que eu considero realidade? Quais as infinitas possibilidades são possíveis, universo, para a realidade? O que se requer para que eu acesse um infinito de possibilidades para minha realidade? Que escolhas eu posso fazer agora mesmo para dissolver todo o ciúme? O que se requer
para que eu possa dissolver agora mesmo todo o medo cristalizado dentro de mim? O que se requer para que eu possa expelir agora mesmo todo o medo fluindo energeticamente dentro desse corpo? E tudo que possa impedir essa realidade de se concretizar agora mesmo, eu vou destruir e descriar, sim, certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. O que se requer para que eu esteja livre da ira? Quais escolhas eu posso fazer para que toda raiva caia por terra? O que se requer para que toda fúria caia por terra? O que se requer para que todo ódio caia por terra? O que se requer para que eu esteja livre da acusação? O que se requer para que eu esteja livre da frequência baixíssima da vergonha e eleve a minha vibração para níveis fantásticos, maravilhosos de bem-aventurança e de gratidão? O que se requer para que eu me livre da vibração da vergonha e me mova agora mesmo para uma realidade de frequência de gratidão e de bem-aventurança? O que se requer para que eu me veja livre agora mesmo e me movimente da frequência do remorso para a frequência da bem-aventurança, da liberdade, da alegria? O que se requer para que eu me mova agora mesmo da frequência da culpa para uma frequência de amor, de diversão, de paz? O que se requer para que eu me mova da frequência da vergonha agora mesmo para uma frequência de criatividade e sabedoria? O que se requer para que eu me mova agora mesmo da frequência de medo para uma frequência de coragem, de ação? O que se requer para que eu me mova agora mesmo de uma frequência de medo para uma frequência elevada de coragem, de ação e movimento? O que se requer para que eu saia agora mesmo da frequência da dúvida e entre na frequência da sabedoria? O que se requer para que eu saia agora mesmo da frequência da dúvida e sintonize na frequência da sabedoria? O que se requer para que eu saia agora mesmo da frequência da dúvida e me sintonize na frequência da alegria e da sabedoria? O que se requer para que eu esteja livre da ira e da fúria? Como a ira e a fúria podem ser combustíveis para a produtividade? O que se requer, universo? O que se requer para que eu use de forma correta as energias da raiva, da ira e da fúria, enquanto elas ainda estiverem aqui? E o que se requer para que se dissolva agora mesmo a raiva, a ira e a fúria? E como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais o universo? Como pode melhorar com total facilidade, alegria e glória? Como pode melhorar com total facilidade, alegria e glória? Como pode melhorar com total facilidade, alegria e glória? Verdade. O que significa o amor ser um implante? Verdade. O que significa o sexo ser um implante? Verdade. O que significa a paz ser um implante? O que significa verdade? Vida ser um implante? O que significa verdade? Morte ser um implante? Verdade, o que significa viver ser um implante? Verdade, o que significa realidade ser um implante distrator? E como pode melhorar? Como pode melhorar ainda mais? E o que se requer para que seja muito melhor agora mesmo?
O que se requer para que caia por terra toda a raiva? O que se requer para que toda a ira contida nesse corpo e em todos aqueles que estão em torno de mim se dissolva agora mesmo? O que se requer para que a fúria e o ódio se dissolvam agora mesmo? O que se requer para que o remorso e a culpa possam unidas deixar esse corpo que não as pertence? O que se requer para que o remorso e a culpa saiam agora, se dissolvam, se descristalizem e deixem essa realidade que eu e meu corpo estamos vivenciando? O que se requer para que todo medo caia por terra? Que escolhas eu posso fazer agora mesmo para estar livre da dúvida? Que escolhas eu posso fazer agora mesmo para estar livre da culpa? Que escolhas eu posso fazer agora mesmo para estar livre do ódio? Que escolhas eu posso fazer agora mesmo para estar livre da vergonha? Seja do que for essa vergonha, seja uma vergonha guardada, seja uma vergonha de situações na minha vida, e que eu me torne livre. O que se requer, universo? O que se requer para que eu esteja livre da raiva, tanto da raiva cristalizada, a raiva de eventos passados, a raiva que me foi transmitida por sentimentos dos meus ancestrais, e também a raiva que eu sinto em momentos diversos da minha vida? O que se requer para que tudo isso caia por terra? O que se requer para que o ódio guardado, as situações em que eu me sinto com essa força desse ódio dentro de mim, o que se requer para que isso se dissolva e caia por terra agora mesmo, universo? O que se requer para que o remorso que é um sentimento de tristeza misturado com culpa, misturado com um passado que não pode ser corrigido, o que se requer para que tudo isso caia por terra e eu esteja livre desses sentimentos e eu possa viver a minha vida a partir de agora, livre desse aprisionamento? O que se requer para que nós estejamos livres das prisões? O que se requer para que nós estejamos livres das prisões dos implantes distratores? E o que se requer para que, ao fazer novas escolhas, nós possamos escolher e tomar decisões a partir de novos pontos de vista, de infinitas possibilidades? O que se requer para que nós estejamos livres dos grilhões e das prisões dos implantes distratores? O que se requer para que nós estejamos livres desses implantes? O que se requer para que caia por terra toda raiva, toda ira, toda fúria, todo ódio? O que se requer para que caia por terra toda acusação, toda vergonha, todo remorso? O que se requer para que caia por terra toda culpa, pontos de vista viciantes, pontos de vista compulsivos e obsessivos e pervertidos? O que se requer, universo? Verdade, o que se requer para que se compreenda amor, para que se compreenda sexo como implantes distratores? E tudo que possa impedir todas essas realidades e tudo que isso traz à tona, eu vou destruir e descriar agora mesmo. Certo e errado, bom e mal, pode poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Universo, o que se requer para que nós estejamos livres das prisões, dos implantes distratores e tudo que possa impedir essa realidade.
de se concretizar agora mesmo, eu vou destruir e descriar. Certo e errado, bom e mal, pode poc todas as 9, curtos, garotos e aléns. E é isso, pessoal. Esse foi o áudio de hoje. Mexemos aí com emoções que podem ter revolvido algo dentro de você. Então, se dê tempo, se dê paz, se dê prazo, porque nós não somos infalíveis e toda busca, ela também é permeada de algumas quedas. Então, não desista da sua busca, não desista de se livrar de um mau sentimento por conta de, em algumas vezes, você se ver vencido ou vencida por esse sentimento. Quando isso acontecer, você limpa a poeira, sacode e começa de novo. Com certeza você já vai estar mais perto daquilo que você almeja para a sua vida, para a sua evolução, seu crescimento. E é isso aí, pessoal. Estamos todos na jornada, juntas. Grande beijo e até amanhã.